Eu cresci acreditando que Dona Maristela era só uma velha benzedeira que cuidava das crianças da nossa vila. Nunca passou pela minha cabeça que ela segurava algo muito pior do que doença, susto ou quebranto. Eu só descobri a verdade no dia em que ela foi expulsa e o lobisomem que vivia preso na serra finalmente ficou livre. Eu sempre digo que quem nasceu em Malhada dos Órfãos aprende cedo a escutar a paisagem. No sertão, não existe esse silêncio bonito que o povo da cidade imagina. Existe um silêncio pesado, quente, que parece encostar na pele e avisar que tem coisa ali que nunca foi feita para cristão nenhum entender. Quando eu era menino, a Serra das Almas ficava ali do lado da nossa vila, alta, seca e marcada por pedras tortas que pareciam cabeças enterradas. Mesmo sem ter nada vivendo lá em cima, a gente crescia sabendo que aquela serra tinha dono, como meu avô dizia. E naquela época todo mundo jurava que o que rondava lá não era de Deus. A vida em Malhada dos Órfãos era atravessada pela falta. Faltava chuva, faltava médico, faltava dinheiro, faltava estrada. A gente resolvia tudo na base da união e da fé, porque não tinha mais nada. Os partos eram feitos pelas próprias mulheres, rezadores tratavam susto, benzedeiras tiravam olho gordo, e quem quebrava um braço tinha que esperar a boa vontade do caminhão que passava uma vez por semana. De noite, as lamparinas enfeitavam as casas como pequenos pontos de coragem, porque ninguém ousava andar sozinho depois que o sol sumia. O vento quente soprava do lado da serra, trazendo um cheiro de mato seco que parecia sempre o mesmo, mas às vezes tinha algo diferente misturado ali. Eu lembro da primeira vez em que ouvi alguém falando dos uivos que vinham da serra. Eu era pequeno demais para entender, mas grande o bastante para sentir que aquilo não era barulho de cachorro nem de onça. Era um som mais fundo, mais lento, como se alguma coisa enorme estivesse reclamando da própria existência. Os adultos evitavam comentar perto das crianças, mas bastava você abrir a porta da sala sem fazer barulho que ouvia cochichos sobre o velho mal da serra, ou a coisa que acorda na lua torta. Minha mãe sempre dizia que essas histórias eram só para assustar menino, mas o jeito que ela falava mostrava que nem ela mesma acreditava totalmente nisso. O isolamento deixava tudo mais intenso. Quando alguém adoecia, não tinha a quem correr. Quando um bebê nascia fraco, era na fé e no desespero que a família se agarrava. As noites em que o vento se calava eram as piores, porque parecia que a própria natureza prendia o fôlego, como se esperasse algo passar entre as pedras. Eu costumava olhar pela janela de casa e imaginar que alguém me observava de volta no escuro, e nunca tive certeza se isso era só imaginação de menino, ou se realmente havia olhos acesos me acompanhando lá de cima. Em Malhada, essas dúvidas nunca tinham resposta. Minha família morava numa casinha de barro com telhado de palha, num ponto onde a luz da lamparina mal dava conta de afastar a sombra da serra. A gente escutava as galinhas ciscando, o gado mugindo, e às vezes um barulho de passos pesados que ninguém queria comentar. Os adultos fingiam normalidade, mas todo mundo sabia que existia uma regra silenciosa que nunca era quebrada. Depois das 9 da noite, ninguém atravessava o terreiro sozinho, e quando as mulheres ouviam o uivo, seguravam mais forte os filhos nos braços, porque diziam que a serra chama pela carne nova. Eu cresci ouvindo essas histórias como quem aprende um idioma antes de ir para a escola. Era normal saber que tinha algo errado naquela serra. Era normal sentir o chão tremer de vez em quando. Era normal ouvir o gado se agitar do nada. O que não era normal, e eu só percebi isso mais tarde, era que ninguém procurava explicação nenhuma. A gente simplesmente aceitava que existia um mal ali perto, como se fosse parte da paisagem, como o mandacaru seco ou o sol rachando a terra. Era assim que funcionava a vida. A gente convivia com o medo sem nunca entender de onde ele vinha. O detalhe que sempre me marcou era a quantidade de crianças que adoeciam ao nascer. Não era normal, mas ninguém admitia. Os bebês chegavam ao mundo com febres inexplicáveis, choros fracos, olhos perdidos, como se tivessem medo de algo que ainda não tinham visto. E sem alternativa, as mães recorriam às rezas, às simpatias, aos benzimentos, tentando proteger aquelas vidas miúdas do que rondava o escuro lá de cima. Eu me perguntava se aquelas crianças já nasciam ouvindo os uivos, como se a serra chamasse por elas, antes mesmo que aprendessem a engatinhar. Com o tempo, eu fui percebendo que tinha algo errado que ninguém falava. O medo nunca era declarado, só vivido.
Ninguém admitia ter escutado passos grandes na madrugada, mas todo mundo trancava portas reforçadas com madeiras grossas. Ninguém dizia ter visto sombras se movendo perto dos currais, mas do nada aparecia um bode morto, como se algo tivesse arrastado e largado por capricho. O silêncio entre os adultos dizia mais do que qualquer conversa. Era como se todos soubessem que havia uma presença ali, mas preferissem fingir que não existia. E foi justamente nesse ambiente de medo escondido que, um dia, chegou Dona Maristela. Uma mulher que parecia ter sido moldada pela própria serra. Ninguém sabia de onde vinha, ninguém fazia perguntas, e ninguém teve coragem de negar abrigo. Ela apareceu carregando uma sacola velha e um pano azul dobrado no braço. E minha mãe dizia que, no instante em que a viu, sentiu que o vento mudou. Naquela época ninguém imaginava que aquela mulher era a única coisa entre a gente e aquilo que a serra escondia. E que, quando ela fosse embora, tudo que estava contido no escuro seria finalmente libertado. Eu lembro claramente da primeira vez em que vi Dona Maristela chegar à nossa vila. Era fim de tarde. O sol queimava tudo numa luz alaranjada que deixava as sombras compridas. E ela vinha caminhando devagar, como quem já sabe exatamente para onde está indo. Usava um vestido estampado, muito gasto, e carregava uma sacola surrada numa mão e um pano azul dobrado na outra. O jeito dela era calmo, silencioso, mas havia algo nos olhos, um brilho fundo, como se ela enxergasse mais do que qualquer um ali. As mulheres, principalmente as mais velhas, pararam o que estavam fazendo para observá-la, e ninguém, absolutamente ninguém, teve coragem de perguntar quem ela era ou de onde vinha. Naquela época, nossa vila não podia se dar ao luxo de recusar ajuda. A falta de um médico fazia qualquer pessoa com dom de cura virar indispensável. Bastou ela colocar os pés na malhada que as mães começaram a se aproximar, fazendo perguntas tímidas. Se ela sabia fazer chás fortes, se entendia de febres de bebê, se já tinha puxado susto, se podia ajudar em partos apertados. E ela respondia tudo com um simples gesto de cabeça, sem muita conversa. Era como se ela carregasse uma certeza que não precisava ser explicada. Quando colocou ervas secas para queimar num pratinho de barro, e o cheiro forte de arruda encheu o ar, todas entenderam que ela não era apenas uma viajante cansada, era alguém que tinha vindo cumprir um propósito. Foi no primeiro parto depois da chegada dela, que a vila percebeu que Maristela seguia um ritual diferente. As mulheres da casa tinham acabado de ajudar a criança a vir ao mundo quando ela apareceu na porta, silenciosa, como se já soubesse do nascimento. Não participou do parto. Não tocou no bebê, apenas pediu para ver a placenta. Disse que precisava fechar o corpo da criança, e que só conseguiria fazer isso se recebesse aquilo que abre a primeira vida. Minha mãe contou que ninguém entendeu muito bem. Mas como não tinha nada melhor para oferecer, entregaram o que ela pediu. Ela recebeu a placenta com cuidado, envolveu no pano azul e disse que voltaria no dia seguinte para benzer o recém-nascido. No começo, ninguém viu maldade nisso. Algumas mulheres até acharam bonito o cuidado da benzedeira, dizendo que ela devia seguir alguma tradição antiga que não conheciam, e como a criança melhorou rápido daquela febre inicial, todas tomaram aquilo como um sinal de que o ritual funcionava. Foi assim que o costume pegou. Todo parto que acontecia, toda a placenta retirada, era entregue a Dona Maristela. E ela sempre repetia a mesma frase, com a mesma voz baixa: o começo e o fim precisam se encontrar antes que a criança caminhe. Ninguém entendia, mas ninguém ousava questionar, porque nenhuma mãe queria arriscar a saúde do próprio filho. O que começou a chamar atenção foi o modo como ela sempre partia em direção à serra, logo depois de receber a placenta. Às vezes ainda suada do calor do dia, outras vezes com a roupa molhada de suor frio, ela caminhava sozinha até a trilha estreita que subia o paredão de pedras, nunca levava lamparina, nunca chamava ninguém, nunca esperava o sol esfriar. Apenas seguia, como se tivesse pressa. As mulheres achavam estranho, mas justificavam que era coisa de benzedeira, que precisava devolver ao mundo aquilo que não podia ficar parado. Só que tinha algo no jeito dela que não batia. Era rápido demais, quase urgente demais, como se o destino da criança dependesse daquilo. Com o tempo passaram a notar que ela chegava sempre mais cansada de manhã. Às vezes voltava mancando, outras com os cabelos desgrenhados, como se tivesse enfrentado vento forte ou atravessado mato pesado. Em outras ocasiões,
Aparecia com arranhões nas pernas, marcas que não pareciam de espinhos, mas de unhas. E quando alguém perguntava, ela só dizia: "A serra cobra." Era uma frase seca, cortante, que deixava todo mundo calado. As mulheres comentavam entre si que ela parecia cada vez mais velha, mais consumida, mas ainda assim, nenhuma delas deixou de levar a placenta dos partos para ela. Pelo contrário, algumas passaram a procurá-la, até para rezar pelos filhos mais velhos. Aos poucos, a presença dela se tornou parte da rotina da vila. Crianças adoecidas eram levadas até sua casa. Mulheres apareciam pedindo simpatias. Homens pediam rezas contra trabalhos ruins. E ela atendia todo mundo com aquele olhar distante. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de perguntar o que ela fazia com todas as placentas guardadas no pano azul. Minha mãe dizia que às vezes, durante a madrugada, via uma sombra passando na estrada em direção à serra e reconhecia o jeito de andar de Dona Maristela. Era rápido, decidido e sempre carregando algo que parecia pesado demais para o tamanho dela. O único momento em que vi algo de verdadeiramente estranho foi numa tarde em que eu estava brincando com meus irmãos perto da cerca dos bodes. A benzedeira passou devagar, segurando o pano azul com força, como se algo dentro dele estivesse vivo. Olhei por curiosidade infantil, e ela percebeu. Parou, me encarou com um olhar tão fundo que minhas pernas tremeram. E então disse: "O que nasce da criança precisa encontrar o que nasceu antes dela." Depois se virou e seguiu seu caminho, deixando no ar um cheiro forte de ervas queimadas e algo que, até hoje, não consigo descrever bem, um cheiro que parecia misturar sangue e terra molhada. Naquele dia eu soube, mesmo sem entender, que Dona Maristela não era como as outras pessoas da vila, e que aquele pano azul carregava um peso que ninguém ali tinha coragem de enfrentar. O que eu não sabia era que cada placenta entregue a ela aproximava um pouco mais a vila da verdade escondida na Serra das Almas, e que, quando essa verdade viesse à tona, nada, absolutamente nada, seria como antes. Com o passar dos meses, a rotina da vila se ajustou à presença silenciosa de Dona Maristela. Mas, enquanto ela parecia se integrar, a serra começou a mudar. Não era algo que dava para explicar com precisão, mas quem vive no mato sente as diferenças primeiro na pele, antes de entender com a cabeça. O vento ficou mais quente, mais seco, e carregava um cheiro diferente, como se tivesse um perfume azedo misturado à poeira. Os animais começaram a agir de forma estranha. As galinhas, que antes dormiam tranquilas no poleiro, passaram a se empoleirar mais alto, como se estivessem fugindo de alguma coisa invisível. E o gado, que normalmente se deitava depois do pôr do sol, passou a mugir na madrugada, inquieto, como se sentisse a aproximação de algo que nós não víamos. Minha mãe sempre dizia que bicho não mente, que quando o animal assusta sem motivo, o cristão tem que prestar atenção. E ela tinha razão. Foi nessa época que os primeiros rastros estranhos apareceram próximos ao curral. Eram marcas grandes, fundas, como se um bicho de peso descomunal tivesse passado arrastando as patas no chão. Só que as pegadas não eram iguais às de nenhum animal que a gente conhecia. Pareciam deformadas, metade humanas, metade de fera, com dedos longos e fundões profundos que deixavam a terra revirada. Os homens tentaram justificar dizendo que podia ser uma onça grande, mas ninguém acreditou. Não existia onça andando sobre duas pernas. O que mais me assustava eram os sons que começamos a ouvir à noite. Antes, os uivos da serra eram esporádicos, distantes, quase como se viessem de outro mundo. Agora ecoavam perto, rasgando o silêncio com uma força que parecia atravessar a pele. Não eram uivos de lobo, nem latidos de cachorro. Era um som entre um grito e um gemido, algo que parecia carregado de fome e dor ao mesmo tempo. E o pior era a sensação de que o som não vinha de um único lugar. Às vezes ecoava perto da nossa casa, outras vinha do meio da mata, e outras parecia brotar das pedras da serra, como se a própria terra gritasse de dentro. Foi nesse período que Dona Maristela começou a aparecer cada vez mais cansada. As olheiras afundaram no rosto dela, como sombras permanentes, e a pele ficou mais seca, mais pálida, como se alguma coisa estivesse sugando a vida dela aos poucos. As mulheres estranhavam, mas não falavam nada. O que faziam era continuar levando as placentas dos partos,
porque nenhum bebê adoeceu depois que o ritual dela começou. Isso criava uma sensação de segurança estranha. Ao mesmo tempo que todos tinham medo dela, ninguém se atrevia a fazer diferente, com medo de atrair o mal. Era como se a serra estivesse pedindo algo, e ela fosse a única que sabia o quê. Uma tarde, enquanto eu buscava água no pote do quintal, vi Dona Maristela passar apressada pela estrada de terra. A roupa estava manchada, como se ela tivesse rolado no chão, e os sapatos carregavam lama fresca, algo impossível naquela época de estiagem. O pano azul parecia mais pesado do que nunca. Ela caminhava rápido, respirando fundo, como quem segura o choro. Espiei sem coragem de perguntar nada. Foi quando ela parou abruptamente, como se tivesse sentido minha presença, mas não virou o rosto. Só disse, com uma voz rouca: "Hoje a serra tá faminta." Depois, continuou a caminhada, deixando para trás um silêncio tão denso que até os pássaros pararam de cantar. As crianças também começaram a ter pesadelos que nunca tinham tido antes. Acordavam chorando no meio da noite, falando de um homem grande com olhos brilhando ou de uma cara de bicho que aparecia na janela. Algumas mães tentaram esconder esses relatos, mas como toda a história de vila pequena, logo tudo se espalhou. Eu mesmo tive alguns sonhos esquisitos. Sonhava com passos pesados vindo na direção da nossa porta e um cheiro forte de sangue invadindo a casa. No sonho, eu sempre ficava paralisado, sem conseguir chamar por ninguém, e acordava suado, com a sensação de que alguém tinha realmente passado pelo terreiro. O que realmente começou a levantar suspeitas sobre Dona Maristela foi quando notaram que, depois de cada noite de uivo forte, ela aparecia com mais arranhões no corpo. Não eram arranhões de mato seco ou de espinhos, eram marcas longas, profundas, paralelas, como se fossem garras. Ela sempre dava uma desculpa qualquer. Dizia que caiu numa pedra ou que se desequilibrou, mas ninguém acreditava. A vila inteira começou a comentar baixinho que ela devia estar envolvida com coisa grande e que talvez suas rezas trouxessem mais problema do que solução. Mesmo assim, ninguém deixava de procurar. Lá, o medo é estranho. Às vezes ele aproxima, ao invés de afastar. Eu, porém, nunca esqueci a noite em que vi, com meus próprios olhos, algo que mudou completamente a forma como eu enxergava a benzedeira. Estava indo buscar minha mãe na casa da vizinha quando ouvi um barulho vindo atrás do velho casarão abandonado. Era como se alguém estivesse respirando fundo, cansado, quase com dor. Me aproximei devagar, tomado por aquela curiosidade boba de criança, e então vi uma sombra grande, curvada, e ao lado dela, Dona Maristela ajoelhada no chão, segurando o pano azul aberto na terra. Não consegui ver o que estava dentro, mas vi quando a sombra se virou rápido na minha direção, e os olhos dela brilharam num tom amarelado que nunca vou esquecer. Foi a primeira vez em que eu senti, sem nenhuma dúvida, que havia algo na nossa vila que não deveria existir. A partir da noite em que vi aquela sombra ao lado de Dona Maristela, minha percepção sobre ela mudou completamente. Antes, eu tinha apenas aquele medo silencioso, aquele desconforto que a gente sente mas não sabe explicar. Depois daquela visão, passei a observá-la com mais atenção, e cada detalhe parecia confirmar que ela escondia algo muito maior do que qualquer reza, simpatia ou benzeção. Ela caminhava pela vila com um ar mais pesado, como se carregasse o mundo nas costas. O pano azul, que antes parecia apenas um embrulho de rezadeira, agora me dava a sensação de que guardava algo vivo ali dentro. Cada vez que ela apertava o tecido com força, eu lembrava do brilho amarelado daquelas coisas que eu tinha visto na escuridão. As outras pessoas também começaram a notar comportamentos estranhos. As mães, principalmente, comentavam que Maristela ficava inquieta quando demoravam demais para entregar a placenta. Ela chegava a ir até as casas, perguntar com impaciência se já tinha nascido, como se aquilo fosse mais urgente do que a própria vida da criança. Uma vez, a esposa de seu Justino contou que, quando ela ainda estava limpando o bebê, Maristela bateu na porta, dizendo que precisava da placenta antes do sol baixar. A mulher ficou tão assustada que entregou sem nem lavar direito. E quando observaram o pano azul depois, notaram que ele parecia mover, como se algo respirasse ali dentro. Os homens da vila também estavam ficando desconfiados. Eles perceberam que, depois de cada noite de uivos mais fortes, sempre encontravam marcas novas perto da trilha da serra. Arrastos profundos,
pegadas gigantescas, galhos quebrados e, às vezes, pedaços de couro de gado espalhados pelo chão. No começo tentaram justificar como ataque de onça grande, mas ninguém conseguia explicar por que a onça só atacava em noites específicas e por que parecia seguir justamente o caminho por onde Maristela passava. A cada dia, a sensação de que ela tinha participação naquilo crescia, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer isso em voz alta. A situação começou a piorar quando alguns homens resolveram segui-la discretamente. Várias vezes, eles perceberam que Maristela esperava o cair da noite para subir a serra. Subia devagar, mas com determinação, sempre carregando o pano azul apertado contra o peito. E o mais estranho era que, quando chegavam perto o bastante para tentar ouvir algo, ouviam apenas um som abafado, como se uma respiração enorme ecoasse lá dentro das pedras. Um som pesado, ritmado, que fazia o peito vibrar. Esse detalhe ficou guardado entre eles, e quanto mais tentavam fingir que não tinham visto nada, mais o medo tomava conta da vila. A gota d'água aconteceu quando um cachorro sumiu misteriosamente. Era um cão velho, mas valente, que sempre latia para qualquer sombra que passasse perto da casa de seu Amâncio. Numa manhã, encontraram apenas o couro dele, jogado longe do quintal, como se alguém tivesse arrancado o animal inteiro de dentro da própria pele. As marcas no chão mostravam arrastos profundos e pegadas enormes, seguindo em direção à serra. Quando tentaram conversar com Maristela sobre isso, ela apenas respondeu que a serra estava cobrando, sem demonstrar surpresa ou pena. Foi a primeira vez que alguém encarou aquilo como um aviso direto, uma ameaça que vinha de dentro da própria vila. As rezas começaram a aumentar. As mães deixavam galhos de arruda nos berços das crianças. Os homens reforçaram as portas com tábuas. E nas noites de uivo todos se trancavam em casa, sem ousar sequer abrir a janela. Era como se cada família soubesse que algo estava prestes a acontecer, mas não sabiam como impedir. E o pior era que ninguém conseguia ignorar o fato de que, desde que Maristela tinha chegado, os uivos ficaram mais próximos, mais frequentes, mais desesperados. Os comentários sussurrados durante o dia viraram conversas tensas à noite, quando a vila se reunia para falar da benzedeira. E cada relato parecia pior que o anterior. Foi nesse clima de desconfiança que meu pai, junto com outros homens da vila, decidiu confrontá-la. Eles foram até a casa de Maristela numa noite quente, com a lua fina no céu, e bateram à porta. Ela demorou para abrir. Quando finalmente apareceu, estava com o pano azul apertado no braço e um olhar distante, quase triste. Meu pai perguntou diretamente o que ela carregava ali dentro e por que precisava da placenta de todas as crianças. Ela ficou em silêncio por alguns segundos longos demais e então respondeu que aquilo não dizia respeito aos vivos. Essa frase sozinha fez a vila inteira estremecer. Era como se ela tivesse admitido que alimentava algo que não deveria respirar o mesmo ar que a gente. Mesmo assim, ninguém teve coragem de tirar o pano azul à força. Existia um medo maior ali, algo invisível, que parecia cercar ela como uma sombra. Meu pai voltou para casa com o rosto abatido, dizendo apenas que o que ela faz não é pra gente ver. Foi naquele momento que a vila percebeu que o medo já tinha deixado de ser superstição, tinha se tornado convicção. A desconfiança, antes silenciosa, agora se transformava em desespero. A sensação era clara. Se ninguém fizesse nada, algo terrível aconteceria. E, pela primeira vez, todos começaram a admitir que o perigo não vinha só da serra. Vinha também da mulher que caminhava para ela todas as noites. Eu, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça aquela sombra enorme com olhos brilhando, que eu tinha visto semanas antes. Sabia que aquilo não era alucinação. Sabia que Dona Maristela não estava apenas benzendo gente. Sabia que aquilo dentro do pano azul era parte de um ritual muito mais sombrio do que as pessoas imaginavam. E, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, eu sentia, lá no fundo, que estávamos cada vez mais perto de descobrir a verdade, uma verdade que talvez fosse pior do que qualquer lenda que já tinham contado sobre a Serra das Almas. A noite da revelação começou como qualquer outra, quente, silenciosa e carregada daquele vento parado que parecia anunciar desgraça. Os homens da vila já estavam decididos a seguir Dona Maristela, mas ninguém queria admitir que tinha medo. Meu pai estava entre eles segurando uma lamparina tremida, enquanto eu, sem que ele soubesse, seguia mais atrás,
escondido entre os arbustos. Vi quando ela passou pela estrada com o pano azul apertado no peito, caminhando rápido, quase tropeçando de tanta pressa. O nome da criança recém-nascida ainda ecoava nas conversas do dia, e era como se cada passo dela carregasse a urgência do grito daquele bebê. A trilha da serra era estreita e cheia de pedras soltas, mas Maristela subia como se os pés soubessem o caminho de cor. Os homens, por outro lado, tropeçavam, respiravam pesado, e pareciam cada vez mais arrependidos de terem decidido segui-la. A lua fina iluminava pouco, mas o suficiente para revelar marcas no chão, arrastos profundos, pegadas deformadas e manchas escuras secando na terra. Foi então que um dos homens sussurrou que aquilo não era coisa de bicho comum. E eu, atrás de todos, senti o coração bater tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Cada pedra estalada ecoava no silêncio como um aviso de que estávamos nos aproximando de algo que nunca deveria ser visto. A gruta apareceu na nossa frente como uma boca negra aberta na pedra. Não era grande por fora, mas do interior vinha um cheiro forte de sangue seco e um gemido abafado, profundo, que fez todos pararem por um instante. Maristela não hesitou. Entrou como se fosse dona do lugar, sem lamparina, guiada apenas pelo eco da própria respiração. Os homens se entreolharam, e meu pai, com a mão tremendo, fez sinal para segui-la. Eu me aproximei devagar, tentando ficar em silêncio, mas cada passo parecia um trovão naquele chão de pedra. Quando entramos, o ar ficou pesado, quente, como se ali dentro não houvesse espaço para mais nenhum fôlego. A primeira coisa que ouvi foi o som de correntes arrastando. Depois, uma respiração tão profunda que parecia vir do peito de um boi. A lamparina do meu pai iluminou a cena aos poucos, revelando uma figura enorme, curvada, acorrentada à parede da gruta. Era um homem ou algo que um dia já tinha sido um homem. A pele era grossa, esticada em alguns pontos, rasgada em outros. O peito subia e descia com dificuldade, como se a própria existência fosse um esforço. E os olhos? Os olhos brilhavam como fogo de candeeiro, um amarelo quente que atravessava o escuro com uma fúria silenciosa. Foi a primeira vez que vi um lobisomem de verdade, e percebi imediatamente que ele não tinha nada daquelas histórias exageradas do povo. Ele era pior. Maristela se aproximou do monstro sem medo. Pelo contrário, parecia aflita, como uma mãe que chega tarde para alimentar um filho faminto. A criatura começou a puxar as correntes, arranhando a parede da gruta com garras enormes que refletiam a luz da lamparina. Quando ela abriu o pano azul, senti meu estômago embrulhar. Era uma placenta seca, rígida, ainda com fios escurecidos de sangue. Ela rasgou um pedaço com as mãos trêmulas e estendeu para a criatura. O lobisomem se inclinou, puxando o pedaço com uma mordida rápida, violenta, mastigando com barulhos úmidos que ecoaram por toda a gruta. O som era tão grotesco que um dos homens engasgou, quase deixando a lamparina cair. A cada pedaço que Maristela oferecia, o monstro se acalmava um pouco. Os ombros, antes tensos, relaxavam. A respiração acelerada ia diminuindo. Os olhos continuavam acesos, mas o brilho mudava, deixava de ser fúria e virava algo próximo de alívio. Maristela chorava em silêncio enquanto alimentava a criatura, repetindo uma reza que mais parecia súplica. Era como se ela estivesse segurando o pouco de humanidade que ainda restava naquele ser. E quando tudo terminou, ela encostou a testa na testa da criatura, como se estivesse pedindo perdão por algo que nós ainda não sabíamos. Os homens, apavorados, começaram a recuar. Meu pai deu 2 passos para trás, tropeçou numa pedra e deixou escapar um grunhido. A criatura ouviu, virou a cabeça devagar, os olhos saltando da escuridão como brasas. O ar ficou gelado. Maristela, desesperada, se colocou na frente da fera e gritou: "Não, eles não são para ti." Foi a primeira vez que a ouvi elevar a voz. A criatura rosnou, puxando as correntes, que tremeram como se fossem feitas de linha fina. A força era tão absurda que um dos ganchos quase se desprendeu da pedra. Por um segundo, jurei que todos nós morreríamos ali, dilacerados. Mas o que realmente quebrou o silêncio da serra naquela noite não foi o rosnado do monstro. Foi a frase que Maristela gritou, com a voz e o desespero de quem guarda um segredo grande demais para ser suportado. "Ele só quer o que nasceu,
antes de quem vocês querem proteger. E foi ali, naquele instante, que a verdade bateu como uma pedrada no peito de cada um. O lobisomem não queria carne comum. Ele queria a primeira carne. Ele queria aquilo que ela carregava no pano azul, e sem isso, ele sairia da gruta para buscar sozinho nas casas de cada família da vila. A volta para a vila naquela madrugada parecia um pesadelo acordado. Os homens desciam a serra tropeçando, respirando o medo como se o ar tivesse virado pó seco. Meu pai tremia tanto que mal conseguia segurar a lamparina, e o brilho fraco do fogo parecia menor a cada passo. Ninguém falava nada. Era como se cada um lutasse para esquecer o que tinha visto. Como se tentassem convencer a si mesmos de que aquilo não podia ser real. Eu seguia atrás, escondido nas sombras, com a sensação de que qualquer barulho poderia atrair aquele monstro acorrentado, ou coisa pior. A imagem da criatura mastigando a placenta não saía da minha cabeça, e a frase de Maristela ecoava sem parar. Ele só quer o que nasceu antes de quem vocês querem proteger. Quando chegaram ao centro da vila, ninguém esperou o dia amanhecer. Os homens começaram a bater de porta em porta, chamando todo mundo. As famílias saíram ainda de pijama, com lamparinas, terços, crianças no colo. A vila nunca tinha visto tanta gente acordada ao mesmo tempo. Era como se todos sentissem que uma verdade pesada estava prestes a cair sobre eles. Foi então que meu pai contou aos tropeços, com a voz falhando o que tinha acontecido lá na gruta. Falou das correntes do monstro, de como ele parecia meio homem e meio fera, e da forma como devorava a placenta como se fosse o último pedaço de vida que ainda o mantinha consciente. A cada frase, a expressão do povo ficava mais sombria, mais incrédula, mais aterrorizada. Quando mencionou que Dona Maristela alimentava o lobisomem com as placentas das crianças, um silêncio mortal tomou conta da vila. As mães abraçaram os próprios filhos com mais força. Algumas começaram a chorar, outras se ajoelharam pedindo proteção a Deus. Nunca vi tanto desespero num só lugar. A sensação era de que algo terrível tinha sido revelado, algo tão absurdo, que ninguém sabia se chorava, se rezava ou se fugia dali. Uma mulher, desesperada, gritou que aquilo era pacto, que Maristela tinha se vendido ao demônio. Outra disse que ela trazia desgraça desde o dia em que pisou na vila. Em poucos minutos, o medo virou ódio, e o ódio virou decisão. Os homens marcharam até a casa de Maristela com paus, pedras e lamparinas. Eu tentei acompanhar, mas meu pai me segurou pelo braço e mandou ficar atrás, dizendo que criança não devia ver o que vinha pela frente. Mesmo assim, segui à distância, sentindo o cheiro forte de poeira quente levantada pelos passos nervosos. A porta da casa dela foi arrombada com um chute só, mas quando entraram, ela não estava lá. O pano azul, porém, estava sobre a mesa vazio. Esse detalhe deixou todo mundo ainda mais nervoso. Era como se ela soubesse exatamente o que aconteceria naquela noite. Foi então que uma vizinha disse que tinha visto Maristela indo em direção ao riacho mais cedo. E foi para lá que todos correram. Encontraram a benzedeira sentada na beira da água, mexendo o pano azul com delicadeza, como se tentasse guardar o último fiapo de algo que estava prestes a desaparecer. Quando levantou o rosto e viu a multidão, não demonstrou medo, apenas tristeza. Meu pai foi o primeiro a falar, ordenando que ela explicasse o que estava fazendo com as placentas. Ela suspirou fundo, o olhar cansado, antes de responder. Disse que estava segurando o mal que rondava a serra, e que enquanto alimentasse a criatura com aquilo que pertence ao nascimento, ela mantinha o monstro preso ao que restava da humanidade dele. Explicou que a fera não caçava as crianças porque já tinha o que precisava. Mas se o ritual parasse, nada mais impediria o lobisomem de fazer o que ele nasceu para fazer. As palavras dela só aumentaram o pavor do povo. Algumas mulheres começaram a gritar, dizendo que ela tinha criado o monstro, que alimentá-lo era o mesmo que protegê-lo. Um dos homens tentou atingi-la com um pedaço de pau, mas meu pai segurou o braço dele antes que o golpe acertasse. Mesmo assim, a multidão avançou, empurrando Maristela para longe do riacho, gritando que ela tinha acabado com a paz da vila. Ela não reagiu. Não tentou se defender. Apenas segurou o pano azul contra o peito e repetiu, pela última vez, que todos estavam cometendo um erro. Mas ninguém quis ouvir. O medo transformara todos em algo pior, algo cego, desesperado. Foi então que decidiram expulsá-la.
Arrastaram-na até a estrada que levava para fora de Malhada dos Órfãos, e sob a luz fraca do amanhecer, mandaram que nunca mais voltasse. Maristela caminhou devagar, sem olhar para trás, até sumir na poeira distante. Eu nunca vou esquecer o barulho que o pano azul fez quando ela apertou contra o peito, como se tentasse guardar dentro dele o pouco de esperança que ainda restava. O silêncio que ficou depois da sua partida era tão profundo que parecia que o mundo inteiro tinha prendido a respiração. As pessoas voltaram para casa, acreditando que tinham se livrado do mal. Acharam que a expulsão resolveria tudo. Mas, no fundo, eu sabia que eles tinham acabado de libertar algo que Maristela segurava sozinha. Naquela mesma noite, antes que alguém pudesse dormir, um grito ecoou da direção da serra. Não era uivo, não era choro, não era grito humano, era algo rasgado, desesperado, como se um gigante tivesse acordado preso a um corpo que não conseguia mais suportar. E foi ali, naquele instante, que todo mundo entendeu tarde demais que Maristela não alimentava o mal por vontade própria. Ela alimentava para impedir que ele nos devorasse. Aquela noite começou com o grito que rasgou o silêncio da serra, mas não terminou ali. Depois do som monstruoso que ecoou entre as pedras, o vento mudou de repente. Ficou mais quente, mais pesado, como se viesse de dentro de uma fornalha aberta. Até os animais sentiram. As galinhas começaram a voar para cima dos galhos como se fugissem de um incêndio. Os cavalos empinavam assustados, e o gado mugia sem parar. Meu pai correu para fechar a porta, trancando-a com uma tábua grossa, enquanto minha mãe abraçava meus irmãos mais novos. Eu fiquei parado perto da janela, tentando ouvir de onde vinha o próximo som, e desejando, do fundo da alma, que estivesse enganado sobre o que estava prestes a acontecer. O primeiro ataque aconteceu na casa de seu Raimundo. Escutamos os gritos dele como se fossem dentro da nossa sala. Era um som desesperado, cortado, que virou súplica e depois silêncio. O barulho que veio depois foi pior. Madeira quebrando, móveis arrastados, e o choro fraco de um bebê que cessou abruptamente, como se alguém tivesse arrancado o ar da própria noite. Minha mãe colocou a mão na minha boca quando ouviu o último uivo, aquele uivo que não parecia de bicho nenhum conhecido. Era fúria, era fome, era abandono, e eu soube naquele momento que o monstro tinha rompido as correntes e saído da gruta em busca daquilo que Maristela não pôde mais oferecer. As lamparinas começaram a acender pela vila, e os homens saíram com paus, facões e armas velhas, na tentativa inútil de enfrentar o que vinha descendo da serra. A cada rua que iluminavam, encontravam vestígios de destruição, portas arrancadas, galinhas despedaçadas, sangue escorrendo pelos batentes. A criatura parecia se mover rápido demais, atravessando a vila como um vendaval. E o pior de tudo era que ela não estava caçando comida. Ela estava procurando algo específico, algo que nenhuma mãe poderia proteger. A primeira carne, a mesma que Maristela carregava no pano azul todas as noites. A fome do monstro não era por sobrevivência, era por necessidade ritual. Quando a criatura passou pela frente da nossa casa, eu a vi. Não por completo, mas o suficiente para me marcar para sempre. Era enorme, muito maior do que parecia na gruta, como se a libertação tivesse expandido a maldição até o limite. A coluna arqueada lembrava a de um homem velho, mas as pernas eram de fera, grossas, fortes. O rosto era uma mistura de dor e ódio, com um focinho torto e olhos que brilhavam num amarelo febril, como se queimassem por dentro. Havia sangue fresco escorrendo pelos pelos do peito, e os dentes longos, tortos, irregulares, pingavam uma mistura de saliva e algo que parecia barro escuro. Ele farejou o ar, ergueu a cabeça e soltou um uivo tão perto que senti minhas costelas tremerem. Os homens tentaram enfrentá-lo, mas era inútil. As armas batiam no corpo dele como se batessem em pedra. Um dos homens acertou um facão na perna da criatura, mas o golpe só irritou ainda mais o monstro, que o atacou com uma rapidez impossível. O corpo dele caiu a metros de distância, arrastando poeira e sangue. Meu pai tentou segurar a porta quando a criatura roçou as garras no batente, farejando o ar em busca de qualquer bebê dentro daquela casa. Por um instante, achei que seríamos os próximos, mas ele soltou um rosnado baixo e seguiu adiante, como se soubesse que não éramos o que ele procurava. Ainda assim, o medo que deixou atrás parecia uma marca permanente. A vila virou um caos.
As mulheres corriam carregando os filhos nos braços, desesperadas, enquanto os homens gritavam para todos se trancarem dentro de casa. Mas isso não adiantava. A criatura parecia guiada por um instinto preciso, uma bússola maldita que apontava para cada lugar onde havia uma criança recém-nascida. A noite virou um rosário de gritos, corridas, portas quebradas, sangue espalhado pela terra. E então, como se o destino ainda quisesse deixar a tragédia completa, uma névoa estranha começou a subir da direção da serra, tornando a visão turva e abafando os sons. Era como se o próprio mundo estivesse fechando os olhos para o que acontecia ali. Eu não sei ao certo quanto tempo durou aquela noite. Parecia interminável, como se o tempo tivesse se contorcido dentro da escuridão. Quando finalmente o silêncio voltou, já perto do amanhecer, o cheiro de sangue tinha impregnado a vila inteira. Os homens se reuniram no centro, exaustos, alguns feridos, outros em choque. As mães que tinham perdido seus bebês estavam inconsoláveis. E a sensação que ficava era de que algo fundamental tinha sido arrancado da nossa terra, como se a vila tivesse sido amputada. Meu pai, com o rosto pálido, disse apenas: "A gente expulsou quem segurava o mal, e agora o mal ficou solto." Nos dias seguintes, a vila nunca mais foi a mesma. Algumas famílias fugiram naquela mesma manhã, deixando tudo para trás. Outras enterraram seus mortos e se fecharam em casa, como se a vida tivesse perdido o sentido. Eu tentava entender o que tinha acontecido, mas a imagem da criatura devorando a placenta nunca saía da minha cabeça. Era como se aquele ritual fosse o último fio de humanidade que o prendia ao mundo dos homens. Sem Maristela e sem o pano azul, ele tinha perdido esse fio e a vila pagara o preço. Eu, porém, nunca esqueci do detalhe mais perturbador de todos. Meses depois, numa madrugada silenciosa, ouvi de novo um uivo vindo da direção da serra. Mas dessa vez, havia outra voz junto, uma voz de mulher, suave, quase como uma reza. Era impossível, mas eu juro que reconheci. Era a voz de Dona Maristela, chamando alguém ou algo pelo nome. E desde então, às vezes, quando o vento sopra do lado da serra, tenho a sensação de que os dois ainda estão lá em cima, a mulher que segurava o mal e a criatura que só ela sabia acalmar.